Outra coisa interessante que tem que entender, que é importante essa substituição e a relação de açúcar, como isso é importante. Obesidade é uma doença crônica, e é um problema de saúde pública no mundo inteiro. E aqui no Brasil também. O último levantamento do IBGE no Brasil, vocês devem ter visto, saiu na mídia, mais da metade da população aqui no Brasil está acima do peso. Né? Nosso país mesmo, antigamente a gente tinha problema de desnutrição infantil. Hoje a preocupação maior não é desnutrição infantil, é obesidade infantil. Porque é o que está acontecendo mais. E essa obesidade está aumentando em cada geração. Né? A sociedade moderna, as pessoas estão ficando cada dia mais gordinho em todo o mundo. Por que a obesidade está aumentando? Isso é bem interessante. A gente sabe que tem três fatores que aumentam a obesidade na sociedade. Primeiro, o fator é o estresse da vida moderna. Segundo, é que as pessoas na vida moderna, elas se locomovem cada dia mais assim, fisicamente mais sedentários. E o terceiro, que a gente está explicando, é o problema do açúcar, que explodiu esse consumo da humanidade do açúcar de cana. Então são os três fatores. O estresse engorda porque você libera dois hormônios quanto à ansiedade e teu estresse, que é o cortisol e a adrenalina. Tanto o cortisol como a adrenalina aumenta a síntese de gordura, aumenta a retenção de líquido e aumenta o peso. Vocês conhecem pessoas que têm que tomar corticoide por um problema de coluna, uma alergia, uma doença que ele precisa... Quem é obrigado a usar corticoide engorda muito. Então, se você é uma pessoa estressada todo dia, é como se você acordasse e tomasse um comprimido de cortisona todo dia. Então, o estresse engorda. Aqui no spa, pelo menos, é um lugar que a gente ajuda você a emagrecer, porque é um hotel fazenda, com fauna, flora, e deixar um ambiente sem estresse para ajudar a emagrecer. Mas lá fora é complicado, mas vocês têm que estar conscientes que o estresse é um fator importante. Outra coisa, as pessoas, claro, a sociedade moderna, cada dia elas ficam mais sedentárias. Eventualmente tem vida agitada, corre de um lado para o outro, né? Aquela dinâmica toda. Mas, a maioria das vezes, com a rodinha na mão, fisicamente mais sedentário, a maioria das situações. E a terceira causa de aumento da obesidade, que é importante então entender, é o problema do açúcar de cana. Açúcar de cana, que nem a gente comentou, é novo para a humanidade. E ele é um produto muito barato na indústria alimentícia, é usado com N finalidades, não é só para adoçar. Usa para textura, diminuir a acidez, usa para dar consistência, ele é muito usado na indústria alimentícia. E tanto que tem aumentado muito. Olha que interessante isso. Eles acharam um estudo em Londres, em 1912, no século passado. A população, na época, consumia em torno de 5 quilos de açúcar per capita por ano, em média. População. Refizeram agora, 100 anos depois, 2012, o que era 5, a população em 2012 pulou para 60 quilos de açúcar per capita por ano. Muito, né? Vocês acham muito já 60? Estados Unidos tem o índice, são 90 quilos de açúcar per capita por ano, que o país consome na indústria alimentícia e tudo mais. É muita coisa. E eles usam muito, então, a história do açúcar na indústria. Tem produtos que são chocantes, né? Um que eu gosto sempre de comentar, que é curioso, é o ketchup. Então, existe o ketchup, molho de tomate, geralmente para comida salgada. Né? Todo mundo sabe que o ketchup comum tem açúcar. Existe até o ketchup diet, para quem quer emagrecer, que precisa tirar açúcar, para quem é diabético. Aí você vai ver a composição do ketchup, ele tem açúcar. Então, só que ele tem 1/3 de açúcar. 1/3 do todo o produto é açúcar. Para tirar a acidez do tomate, para dar um sabor que as pessoas gostam. Então ele tem muito, né? É que nem achocolatado.
todas as marcas de chocolatado, vocês sabem que tem açúcar junto. De novo, muito, 30% do pozinho que você põe do achocolatado é açúcar. E a tua listinha vai lá longe. Então, o grande vilão de aumentar a obesidade é a questão do açúcar, que as gerações nossas, a gente aumentou muito esse consumo. E além, não é só a caloria do açúcar, é que o açúcar bloqueia a queima de gordura. Então, por isso que ele está muito envolvido com esse problema de obesidade. E obesidade é uma doença crônica de saúde pública que está associado com diabetes, dislipidemia, aumento de ácido úrico, problemas cardíacos, acidente vascular cerebral, até associação com câncer, aumenta a incidência de câncer, a própria obesidade. Então, a saúde pública se preocupa muito com isso, né? Que, como melhorar para diminuir esse índice de obesidade da população. Isso é uma coisa preocupante, né?